Olá, seja bem-vindo ao Nosso Agro. Aqui você fica bem informado sobre as novidades da agropecuária brasileira. Veja os destaques. Irrigar é alimentar. Veja como esta importante tecnologia é fundamental no desenvolvimento do Brasil e na produção de alimentos. O setor de irrigação é altamente desenvolvido no Brasil. As melhores técnicas do mundo já são utilizadas pelos nossos produtores. Café de qualidade, controle das despesas e uma lavoura livre de pragas e doenças. Veja como a assistência técnica e gerencial do Senar ajuda os produtores do Espírito Santo. E o resultado é esse aí, crescimento e frutificação. No Pampa Gaúcho, vamos conhecer a história da ex-velejadora de windsurf, que decidiu voltar para o campo. Marta representa a 5ª geração de uma família dedicada ao agro. O destino me trouxe e eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo e bastante realizada. Tudo isso e muito mais agora no Nosso Agro. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do planeta e as tecnologias de irrigação têm sido fundamentais para que os agricultores consigam resiliência no cultivo de grãos, frutas e hortaliças e para que os pecuaristas possam melhorar a criação de animais. Tudo para que não falte alimento na mesa da população e renda para as famílias do campo. A água é sinônimo de vida. Seja para as pessoas, animais ou plantas, ela é essencial para a sobrevivência de todos no planeta. Por isso, a água é um bem tão precioso que precisa ser compartilhada para todos os usos. Um deles é a produção de alimentos. O seu José, mais conhecido como Capilé, sabe bem a importância de irrigar os morangos. Na propriedade em Braslândia, no Distrito Federal, o primeiro sistema de irrigação veio na década de 1990 com a aspersão convencional. E com o desenvolvimento de novas tecnologias, o gotejamento de água virou a receita de sucesso para garantir uma produção de qualidade e com poucas perdas. Então o gotejamento trouxe grande melhoria, porque o morango, vamos supor, a gente tinha uma perca aí de 50% de produção, né? E hoje com gotejamento aí a gente vai ter aí uma perca aí de 5% mais ou menos, né? Então foi um grande avanço. Cada gota é responsável por nutrir e cuidar dos 38 mil pés de morangos dessa safra. E as vantagens não param por aí. O morango que sai da lavoura serve de alimento para os consumidores. Já a água serve de alimento para a planta. Com o sistema de irrigação por gotejamento, a plantação do seu José conseguiu melhorar a produtividade, a qualidade do fruto e ainda reduzir o consumo de água na propriedade. Hoje a água é um grande problema, né? Então a economia de água hoje aí é mais ou menos de 60%, né? E qualidade de fruto doce, uma coloração bonita. Irrigar significa alimentar. E esse sistema fundamental para a agropecuária ainda sofre com mitos que tentam diminuir a importância desta tecnologia e acabam espalhando desinformação. Um deles é a questão do que se diz que 70% da água do Brasil ela é utilizado pela irrigação. Isso é um erro, claro, né? O recurso hídrico ele é regulado por um instrumento chamado outorga. Essa outorga ela garante o uso para todos os usos, né, o uso seguro dessa água para todos os usos, para que não falte, principalmente para aqueles usos que são prioritários, que é o abastecimento humano e a dessedentação animal. Seja para uso na cidade ou no campo, a água deve ser tratada com responsabilidade. E a irrigação vem para contribuir nesse trabalho sustentável e garantir segurança alimentar. Já os polos de irrigação, criados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, com o apoio da CNA, trazem uma nova abordagem na Política Nacional de Irrigação, possibilitando a ampliação do uso em todas as regiões do país. A segunda edição do Atlas da Irrigação da Agência Nacional de Águas mostra a situação da agricultura irrigada. O país totaliza 8,2 milhões de hectares preparados para a irrigação e a previsão do Atlas é que, até em 2040, mais 4,2 milhões de hectares sejam incluídos nesse sistema com o uso das novas tecnologias.
A tecnologia da irrigação na produção brasileira provocou mudanças profundas. Em primeiro lugar, está produzindo produtos de melhor qualidade, preços mais baratos e que são ofertados o ano inteiro, porque se descobriu que em áreas tropicais a irrigação produz até 3 safras no ano. O setor agropecuário quer tornar 15 de junho o Dia Nacional da Agricultura Irrigada. E para promover o debate sobre a importância desta tecnologia, a CNA, em parceria com diversas associações de irrigantes e os Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Regional, promoveu um seminário virtual. A iniciativa tratou da necessidade de retirada da burocracia de processos e políticas públicas para ampliar o acesso à irrigação. O setor de irrigação é altamente desenvolvido no Brasil. As melhores técnicas do mundo já são utilizadas pelos nossos produtores. As principais empresas do setor atuam no país. Temos todas as tecnologias adaptadas à realidade brasileira. A ampliação das terras irrigadas no Brasil precisa ser vista como uma ferramenta estratégica para o aumento de produtividade. Não parece razoável que num país continental como o nosso, e que detém 12% das reservas mundiais de água doce, tem apenas 3% da sua produção agrícola irrigada. Ainda durante o evento Irrigar é Alimentar, foi lançada a Rede Nacional de Irrigantes. Para pensar e discutir estrategicamente a agricultura irrigada no Brasil, nós criamos a RNAI, a Rede Nacional de Irrigantes, que ele é composta por representantes dos polos de irrigação, são 5 polos, e formado por representantes de associação de irrigantes, são 14 associações, cada associação é representada por 2 representantes, claro que a gente pode englobar outras associações à medida que forem aparecendo, e representantes dos 12 principais nichos da agricultura irrigada. O café Conilon Capixaba é famoso e tem indicação geográfica de procedência, o que demonstra sua boa qualidade. Nos bastidores desse cultivo estão produtores rurais e a assistência técnica e gerencial do Senar. Todos trabalhando juntos para melhorar a renda dos agricultores e a qualidade do café que chega à sua casa. Há 4 anos, Gustavo resolveu deixar a cidade e voltar para a casa da família em Nova Venécia, norte do Espírito Santo. A propriedade é voltada para a pecuária de corte e café Conilon, atividade que não estava recebendo atenção. Por isso, Gustavo focou na cafeicultura. Como tinha estudado sobre técnicas modernas de cultivo, já chegou colocando conhecimento em prática. São 54 mil plantas, com a média de 90 sacas por hectare. Tudo gerenciado pelo jovem de 25 anos. Eu comecei a fazer curso de engenharia ambiental, mas aí finalizei e retornei para a roça. E resolvi ficar na área do café, tomar conta e fui crescendo as áreas, né? Em 2019, Gustavo teve a oportunidade de melhorar o que já estava indo bem nos 11 hectares da propriedade. Por ser associado ao Sindicato Rural de Nova Venécia, ele passou a receber a assistência técnica e gerencial do Senar. Juntos, técnico de campo e cafeicultor programaram o que iria ser feito a longo prazo na lavoura. Gustavo, e a sua planta ela tem um crescimento contínuo. Isso é resultado também da etapa de planejamento da ATEG? Sim, planejamento é feito um monitoramento, né, das lavouras, nos talhões. A gente mantém aí a umidade relativa da planta ideal, sendo irrigado 4 vezes na semana. As adubações dependem durante a fase do ano, chegando talvez até 3 a 4 vezes adubadas no mês, né? E o resultado é esse aí, crescimento e frutificação. Esses avanços são visíveis nos frutos, como mostra o técnico de campo do Senar. A gente conseguiu chegar na produção de primeira colheita, vamos falar aqui desse talhão aqui, ótimos resultados, né? Ó, a rama com as rosetas bem cheias, né? Maturação bem uniforme. Então isso aqui quer dizer muito para a gente que o café teve pouco período de estresse. O controle de doenças e pragas também é rigoroso, trabalho que tem garantido uma lavoura mais saudável. A gente vê, não tem problema de nenhum de fungo, de
ataque de cochonilha, que é bastante comum. O preventivo é justamente para isso. A gente atacar as pragas e doenças nas fases determinadas que vai ter o maior controle. Depois de colhidos, os grãos vão para a secagem terceirizada em outra propriedade. Então, o café é vendido para cooperativas. As mudanças adotadas no manejo têm impacto direto nos custos de produção. Através desse planejamento, de a gente fazer os monitoramentos bem qualificados em cada talhão, a gente pode identificar a melhor época de fazer o controle. Consequentemente, nós aí vamos diminuir na quantidade de produto usado por hectare, né? Que é importante, que na parte ambiental é importantíssimo a gente sempre levar em consideração. Depois de cuidar das plantas do café, são as folhas do caderno do produtor que ganham atenção. Tudo que entra e sai do caixa está na ponta do lápis, tornando as contas mais claras. Gustavo já sabe, por exemplo, que o custo de depreciação girava em torno de R$20 mil por ano. Com as mudanças planejadas, na próxima colheita, esse gasto deve cair para R$10 mil. Eu fazia as anotações somente do custo anual, fechamento de safra. A partir daí que o Henrique, nosso técnico, chegou, eu começo a fazer os cálculos e saber a depreciação do maquinário e da propriedade, né? Realmente o que sobra. Gustavo também passou a contabilizar a remuneração da própria mão de obra, item que às vezes passa batido pelos produtores rurais. Com a gestão em dia, a intenção é continuar com a produção eficiente. E manter médias, alta produtividade. Prosa de Porteira, chegou a hora de você conhecer mais um causo do campo. O nome, Meu Tio, Avô e o Diabo. Acompanhe. Essa história de diabo já não pega, né? Ninguém mais acredita no inverossímil. Todos nós já somos uns pobres diabos. De há muito que o diabo não é tão feio como se pinta. Não é mais o rei das trevas, nem é mais majestade. E meu tio avô, o velho Mota, daqueles Mota ainda com 2 T's, era homem que possuía na sua palavra a maior riqueza, que se conhecia lá naqueles danteões. Aliás, com o diabo, ele vivia às turras, ansioso, doidinho, avexado para encontrá-lo. Será que é hoje? Pensou e gritou ao mesmo tempo, enfrentando, afrontado. Tu é bode ou é o diabo, excomungado? Olha o senhor no que deu. O bode mandou uma soprada na cara do chegante. Sopro esse que incendiou o ar, tal e qual um lança-chama de guerra, uma catinga de enxofre queimado que ninguém aguentava. Aí o velho, de riba do burro, empinado, que criação tem poder adquirido de ver visagens, essas coisas de outro mundo, o burro refugou, mas o meu tio ficou seguro, que de montaria nunca caiu. Sacou da velha garrucha rabo de égua, cheinha até a boca, com carga muito preparada, como já foi dito, para uma ocasião tão propícia e solene feita aquela. Arregaçou os 2 cães no preceito da boa regra, puxou os pinguelos de uma vezada só, tudo num repente, num sufragante, e foi estrondo clareando o mundo inteiro. Para saber o resto dessa história, entre no site prosadeporteira.com.br. Lá você assiste ao vídeo completo e também pode mandar o seu caso para a gente. Não deixe de conferir. E veja logo depois do intervalo os desafios e oportunidades para os produtos do agro brasileiro nos países islâmicos. E vamos conhecer a história da Marta, que voltou para o campo e hoje mantém a tradição da família na produção rural. É um instante só. Já voltamos. R$ 1,8 bilhão de muçulmanos. Esse é o potencial do mercado para os produtos do agro brasileiro. E para mostrar os desafios e oportunidades em um cenário pós-pandemia, a CNA e a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil realizam um curso online para contribuir na ampliação desse comércio, que já representa 18 bilhões de dólares para o agro. Os produtos do agro brasileiro chegam a mais de 200 países. Um dos grandes mercados é o chamado mundo islâmico.
Só em 2020, vendemos 18 bilhões de dólares para 57 nações que fazem parte da Organização para a Cooperação Islâmica, representando o segundo principal destino das nossas exportações agropecuárias. A erva mate tem sido um desses produtos que tem conquistado o Oriente Médio. O Líbano consome erva mate verde em folhas menores e em cuias e também em drinks e bebidas. A Síria é um dos países que mais consome erva mate do mundo. Proteína animal, frutas, café, açúcar, milho, soja e óleo de soja são apenas alguns produtos brasileiros que chegam até os países islâmicos, que reúnem 1 bilhão e 800 milhões de habitantes. Mas além de alimentos, as exportações brasileiras também fornecem matérias-primas, como sementes de pastagem que são usadas na pecuária. E é muito comum, né, nos países da Liga Árabe, eles terem criação de caprinos. Então a Germipasto pode atender esse mercado com o envio dos nossos pânicos, sementes de pânicos, que um deles é a Mombaça e a BRS Zuri. Inclusive a BRS Zuri é um produto desenvolvido pela Embrapa com alta tecnologia de melhoramento de forrageiras. Outro diferencial é o mercado halal. São produtos que devem seguir uma série de requisitos de acordo com a religião islâmica. Um comércio potencial que pode chegar a cerca de 23% da população mundial. E os produtores brasileiros querem ampliar a participação nesse mercado. Para isso, é preciso ficar atentos aos documentos e certificações exigidos. Eles podem pedir certificado orgânico, Fair Trade, o Rainforest, ele pode pedir o Halal, que é uma certificação específica do mundo islâmico. O mercado halal inclui não apenas os seguidores do Islã, mas todos aqueles que querem adotar esse estilo de vida. É um mercado gigante, espalhado pelo mundo inteiro. O tamanho dele é estimado só no setor de alimentos halal em 1,17 trilhão de dólares. Para estimular o aumento no número de empresas exportadoras para os países islâmicos, a CNA e a FAMBRAS, Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, estão realizando a segunda edição do curso O Mundo Islâmico. O início da capacitação aconteceu nessa semana com a presença do presidente da CNA, João Martins, e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O mercado dos países islâmicos somente poderá ser mais explorado quando os valores e as culturas muçulmanas forem totalmente compreendidas no Brasil. Isso significa dizer que temos de dar atenção às normas e princípios de direito islâmico, ao conceito e ao certificado do halal e aos padrões que regem as relações humanas no mundo islâmico. As relações entre o Brasil e o mundo islâmico são já muito antigas, mas podemos caminhar mais, progredir mais. O presidente da FAMBRAS destaca o trabalho dos produtores brasileiros para atender a demanda por proteína animal. Quando falamos em proteína animal halal, mercado no qual o Brasil atua com destaque, há um cuidado especial com o abate e muitas outras questões são analisadas. A atuação da empresa em pró do meio ambiente, a não utilização de mão de obra escrava ou infantil, a adoção de uma política comercial justa com fornecedores e clientes, e até mesmo se essa fabricante reverte parte dos seus lucros com ações sociais. O curso continua nas próximas semanas, sempre às quintas-feiras, nos dias 24 de junho e 1º e 8 de julho. A programação vai detalhar os aspectos culturais, inteligência de mercado, relações comerciais, certificações de produtos halal e finanças islâmicas. Nossa experiência com a exportação para lá foi bem desafiadora. Exige muita qualificação da equipe, né, do setor de exportação. O Brasil tem uma agropecuária diversa, capaz de atender os padrões mais exigentes de produção. A CNA apoia a diversificação das exportações brasileiras do agro, tanto em termos de setores quanto em termos de destino.
Além do curso O Mundo Islâmico e do evento Irrigar é Alimentar, vamos ver as outras notícias que o Francisco Jordão tem para a gente no resumo da semana. Tudo bem, Francisco? Olá, Otávio. Olá, você de casa. As cestas de alimentos do Agro Fraterno estão chegando para as famílias que mais precisam. As doações estão sendo feitas para pessoas carentes de Lusiânia, em Goiás. O Movimento Solidário tem a coordenação do sistema CNA-Senar, OCB e as entidades do Instituto Pensar Agro. Vejam demais, o sistema CNA-Senar atuou para os produtores. A CNA, a Embrapa e entidades do setor produtivo debateram a produção de trigo na região do Cerrado. O projeto Campo Futuro levantou os custos da produção agropecuária em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. Em uma audiência pública na Câmara dos Deputados, a CNA defendeu a inclusão do agro no projeto que prorroga incentivos de ICMS. Nessa semana, a Confederação também debateu uma série de temas da agenda ambiental na reunião da Comissão Nacional. E o projeto piloto do Pra Valer iniciou as primeiras ações de mobilização e seleção de produtores no município de Boca do Acre, no Amazonas. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. E atenção, já estão abertas as inscrições para o prêmio CNA Brasil Artesanal Chocolate. Produtores e agroindústrias artesanais podem participar. Para conhecer o regulamento e ter mais informações, acesse o site cnabrasil.org.br/artesanais e tradicionais. As inscrições vão até o dia 28 de junho. E agora vamos até Alegrete, no Pampa Gaúcho, para mostrar a história da Marta, ex-velejadora de windsurf, que escolheu morar no campo e ser a 5ª geração de uma família dedicada à produção de alimentos. O filho e o marido também compartilham do mesmo sonho e são felizes com a criação de ovelhas. Veja só. Eu sempre imaginava que o meu lugar não era aqui, que seria em uma cidade, numa praia, no exterior. E o destino me trouxe e eu estou muito, muito, muito feliz com o que eu estou fazendo e bastante realizada. Quando a Marta relembra os acontecimentos de uma vida, ela vê que todos os caminhos a trouxeram até este momento. Caminhar com a mãe pelo jardim é reviver uma história inteira. A casa, construída em 1932, foi reformada e hoje abriga a sede da propriedade que vem passando de uma geração para outra. Eu sou filha de produtores rurais, sou a 5ª geração de produtores rurais e cresci numa fazenda, depois fui época de colégio, fui estudar na capital, fiz faculdade. Eu fiquei 13 anos fora do Brasil, eu viajei muito. Enfim, é uma história bem diferente da de produtora rural que eu tenho hoje, porque eu velejava de windsurf, retomei as minhas origens, né? Voltei para onde eu me criei e estou aqui. As raízes cravadas pela infância no meio rural falaram mais alto e a volta da Marta para a vida na fazenda veio acompanhada por uma coincidência antiga. São coisas do destino, né? Eu namorei o Marcelo no ensino médio, nos conhecemos no ensino médio e quando eu voltei para o Brasil me reencontro com o Marcelo. O Marcelo estava morando na mesma cidade que a minha mãe. E ali nos encontramos, casamos e 27 anos de companheirismo. Há 10 anos, os dois assumiram a estância São Manuel do Vacacai. O filho Rodrigo também compartilha do mesmo sonho. A nova realidade da família começou do zero. Tudo foi nós que fizemos, e quando eu digo nós fizemos mesmo. Nós batemos o prego, nós levantamos a madeira, nós fizemos cimento, entende? E tudo isso junto com a parte técnica que nós temos que fazer também. Eletricidade rural é um problema grande aqui, então a gente investiu bastante nessa parte da propriedade. E começamos então a focar no nosso projeto maior, que é a ovinocultura. A produção familiar amadureceu e chegou a 954 animais em 2020. A ovinocultura de corte é a atividade principal há 8 anos. E para cuidar das ovelhas, pai e filho fazem o acompanhamento com ultrassom para verificar quem está prenha.
Veterinários por profissão, mas produtores por paixão. Como a produção de ovinos passou a dar bons resultados, desde o ano passado, priorizar uma raça e melhorar a genética dos animais virou o foco na propriedade. E assim, um lote de 30 matrizes de ovelhas da raça Border Leicester estão sendo preparadas para servirem de base para um rebanho maternal. Animais com carcaças grandes que produzem melhores cordeiros. Tudo isso também visa acompanhar a mudança de status que a carne de ovelha ganhou no mercado. E com a ajuda da assistência técnica e gerencial do Senar, a previsão é aumentar a produtividade. Quando o Senar iniciou, a gente tinha menos de 80% da produção de cordeiros. A estimativa para esse ano é que ele esteja entre 80% e 90% e, quem sabe, a mais de 90% da produção de cordeiros, porque a gente está com um rebanho muito bem organizado na questão nutricional. Além da família, a propriedade conta com 2 funcionários. Seu Romário leva no sangue a tradição gaúcha de trabalhar no campo. Essa influência de trabalhar no campo vem do meus pais, né? Meu pai a mãe tem uma propriedadezinha pequena. Como toda a criação de ovelhas que se preze, as cachorrinhas Tusca e Bela foram treinadas desde pequenas para ajudar com o rebanho. Outra tradição é o churrasco de costela de ovelha assada. Para quem trabalha no campo, a recompensa está quando todo o esforço e a dedicação garantem alimento na mesa de todos. Isso é o objetivo final de todo produtor, é garantir alimento e um alimento de qualidade. E olha que notícia boa! O Nosso Agro, que você acompanha aqui na Band e nos canais Terra Viva e Agro Mais, está entre os 3 programas sobre agronegócio mais admirados da imprensa. A jornalista Raíssa Lomonte também está entre os profissionais mais lembrados em votação realizada pelo Portal dos Jornalistas e Jornalistas e Companhia. Parabéns a toda a equipe e aos produtores rurais que tornam possível este programa. O Nosso Agro fica por aqui e voltamos na semana que vem. Tchau!